Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, tá dando o que falar. Renda básica universal. E por que agora? Bom, tudo a ver com a revolução da inteligência artificial. Aquela ideia que parecia coisa de filme de ficção científica, de repente, está na mesa de discussão de gente grande, de líderes mundiais, de gigantes da tecnologia. A pergunta é, será que essa é a saída para um futuro onde, vamos ser sinceros, as máquinas vão fazer boa parte do nosso trabalho? Vamos mergulhar nessa história. Para começar, olha só essa frase do Elon Musk. Ele basicamente diz que com a automação a gente vai ter abundância de tudo. E que por isso a renda básica universal vai ser necessária. Pensa bem, ele não está dizendo que vai ser uma boa ideia. Ele está falando que vai ser uma necessidade. E ele joga uma questão no ar que é bem profunda, né? Se a gente não precisar mais trabalhar para sobreviver, o que vai dar sentido para a nossa vida? E claro, por trás de toda essa discussão está a desigualdade. Essa imagem aqui mostra bem o que a gente já sabe. A grana no mundo é muito mal dividida. O medo é que a inteligência artificial piore isso ainda mais, né? Deixando quem já tem a tecnologia ainda mais rico. É aí que a renda básica entra como uma tentativa de equilibrar um pouco esse jogo. Então, vamos direto ao ponto. A gente está no meio de uma verdadeira revolução da IA e isso vai mexer e muito com o mercado de trabalho. A grande pergunta que fica no ar é essa. Será que estamos vendo o fim do trabalho como a gente conhece hoje? E olha, essa preocupação não é de uma pessoa só, não. Pega o Yuval Harari, que é um historiador super conhecido, e o Sam Altman, que é simplesmente o chefão da OpenAI, a empresa do ChatGPT. Os dois estão na mesma página. A IA pode acabar criando o que o Yuval Harari chama de classe inútil. É uma expressão pesada, eu sei, mas a ideia aqui não é ofender ninguém, é uma análise econômica, sabe? Um cenário onde as habilidades de muita gente simplesmente não teriam mais valor para o mercado. E para eles, se isso acontecer, a renda básica não é uma opção, é quase o próximo passo lógico. Com um problemão desses na mesa, a renda básica aparece como uma possível solução. Mas o que é isso exatamente? Vamos entender direitinho como funciona? A definição, na verdade, é bem simples. Pensa assim, é uma grana que todo mundo recebe, todo mês. Todo mundo mesmo, sem exceção. E o ponto principal é esse, é incondicional. Ninguém precisa provar nada, nem que está procurando emprego, nem nada. Simplesmente recebe e a ideia se apoia em alguns pilares. Primeiro, como a gente falou, é incondicional. É diferente do seguro-desemprego, por exemplo. Segundo, é universal. Para todo mundo, rico ou pobre. Isso já corta um monte de burocracia e aquele estigma, sabe? Terceiro, é individual, ou seja, pago para cada pessoa, não para a família. E por último, o valor tem que ser suficiente para garantir uma vida digna, dar uma segurança básica para a pessoa poder fazer suas próprias escolhas. Claro que uma ideia dessas, tão radical, levanta um monte de perguntas. As duas que sempre aparecem são: ué, mas aí ninguém mais vai querer trabalhar? E a outra é a pergunta de 1 milhão, ou melhor, de trilhões de dólares. Quem vai pagar essa conta? Bora ver cada uma delas. Essa é a primeira grande barreira, né? A ideia de que, se todo mundo ganhar um dinheiro garantido, todo mundo vai ficar no sofá o dia inteiro. Parece fazer sentido, né? Mas será que é isso mesmo que acontece na prática? O que os estudos mostram? Pois é, um estudo grande feito na Alemanha foi testar exatamente isso. E o resultado? Olha, surpreendeu muita gente. O dinheiro não virou uma bolsa preguiça, mas sim um trampolim social. Com aquela segurança financeira, as pessoas se sentiram mais confiantes para estudar, para abrir um negócio pequeno, para procurar um emprego melhor. Deu mais poder de escolha, em vez de tirar a vontade de trabalhar. Beleza. Então, o medo da preguiça generalizada talvez não seja tão real assim. Mas ainda fica outra grande questão, a grana. De onde sairia tanto dinheiro para um projeto dessa magnitude? Vamos dar uma olhada nos números. A principal proposta se baseia em 3 frentes. A primeira, um imposto pequeno sobre as grandes fortunas do mundo. A segunda, que seria a maior parte da arrecadação, viria de uma taxinha mínima sobre as transações financeiras. Sabe, aquela montanha de dinheiro que muda de mão todo santo dia no mercado financeiro? Pois é. E a terceira seria um imposto sobre carbono, que ainda por cima ajudaria a combater o aquecimento global. Somando tudo isso, a gente está falando de mais de 8 trilhões de dólares por ano. Olha só, a fatia mais gorda do bolo viria mesmo desse imposto sobre transações financeiras. A ideia é pegar uma porcentagem minúscula, tipo um grão de areia, de cada negociação que acontece no mundo. Como o volume é gigantesco, esse pouquinho de cada um vira uma fortuna no final.
E o melhor é que isso mexe com o dinheiro que circula lá em cima, no mercado financeiro, sem afetar diretamente a economia do nosso dia a dia. E esse gráfico aqui resume a história toda. A linha verde lá em cima é o total de dinheiro que daria para arrecadar com esses impostos. As outras linhas, aqui embaixo, são as estimativas de quanto custaria pagar essa renda básica para todo mundo no planeta. E a conclusão é bem direta. Mesmo no cenário mais caro, o custo não chega nem perto do total que daria para arrecadar. Ou seja, no papel, a conta fecha. Ok, então, se a parte do dinheiro parece ser resolvida, a conversa muda de tom. Ela vai para um lado mais filosófico. Porque a renda básica universal poderia nos levar para dois futuros bem diferentes. Um de mais liberdade e outro de muito mais controle. Aqui a gente vê esses dois caminhos, lado a lado. De um lado tem o caminho da liberdade. A renda básica como uma garantia de dignidade, um empurrão para a galera empreender, inovar, arriscar, sem o medo de passar fome. Mas do outro lado tem o caminho do controle. Um futuro onde todo mundo depende do Estado para viver. Isso pode criar um poder enorme na mão de poucos, né? Um risco de controle total. E não tem resposta fácil aqui. Os dois cenários são possíveis. E é fundamental entender uma coisa. Isso tudo deixou de ser só uma conversa de livro, uma teoria. A renda básica universal já é uma realidade, já está sendo testada em vários lugares. Olha só essa lista. Já tem ou teve experimentos rolando na Finlândia, na Alemanha, no Quênia, no Irã, até aqui no Brasil, em lugares como Maricá. Cada um desses testes, em contextos super diferentes, está gerando dados do mundo real, mostrando na prática como isso impacta a vida das pessoas e a economia local. E com isso a gente chega no final. A inteligência artificial, a automação, elas prometem criar uma abundância que a gente nunca viu. A tecnologia parece que vai resolver o problema de produzir as coisas, mas ela não resolve o problema de distribuir essa riqueza toda. Então a questão que a renda básica joga no nosso colo não é se vai ter o suficiente para todo mundo. A verdadeira questão é como é que nós, como sociedade, vamos decidir dividir tudo isso. A resposta que a gente der para essa pergunta, bom, ela vai definir o futuro de todo mundo.